Nesse vídeo eu vou te mostrar como foi toda a minha experiência utilizando o Dehancer e mostrar como é o processo de colorização e finalização que mais me agrada. Tudo isso utilizando um dos melhores plugins de emulação de filme, película, que temos no mercado à nossa disposição. Os desenvolvedores do Behance entraram em contato comigo para fazer uma proposta honesta. Me deixaram totalmente livre e tranquilo para dar minha opinião sobre a experiência de utilizar o produto deles. Como eu já usava o produto há um bom tempo, eu fiquei lisonjeado e fiquei feliz que me procuraram para essa parceria. Eu gosto de testar com bastante calma todas as ferramentas e produtos que eu utilizo para justamente honrar com quem está assistindo esse vídeo agora, que é você, saber que eu utilizei ele em diferentes projetos. Se você ficar até o final, eu te prometo um código de desconto de 10% que o pessoal do Dehancer nos disponibilizou com exclusividade. A gente sabe que quem começa no audiovisual, no cinema guerrilha, no cinema indie, precisa de soluções práticas que não quebrem o bolso, correto? E a gente também sabe que o cinema tem uma barreira de entrada que é alta e que a gente vai evoluindo passo a passo com tanto as ferramentas quanto aquilo que a gente tem à nossa disposição de conhecimento também. Então, dependendo da etapa que você se encontra no mercado, é importante você ter acesso a algumas ferramentas que fazem a diferença no look final do seu filme. Sem falar que a gente sabe o quanto que é querido esse estilo visual um pouco mais retrô, um pouco mais vintage. Algumas características do cinema de película até hoje são queridas por todo mundo, seja por quem produz filme, por quem consome filme, que eu sei que todo mundo aqui gosta. É um pouco subjetivo o que eu estou tentando explicar aqui, mas basicamente assim, o cinema digital veio, as câmeras novas vieram, e junto veio também muita resolução, muita nitidez e um nível de detalhamento visual que vai ficando cada vez mais distante do que a gente tinha quando a gente fazia cinema com celuloide, ou quando se faz cinema com celuloide. Diga-se de passagem, até hoje se utiliza câmeras com celuloide, câmeras de filme. O problema é que elas são um pouco mais difíceis, tanto o processo químico, o processo analógico, ele é um processo complicado, principalmente para quem está começando. O Dehancer vem para justamente nos ajudar a emular esse look vintage de um jeito o mais fiel possível. Uma das coisas que mais me chamou a atenção com o Dehancer foi o cuidado que eles tiveram de pesquisas de mais de 10 anos para justamente desenvolver as técnicas que envolvem celuloide, que envolvem cinema de filme, e alguns filmes, inclusive, que não são para o cinema, mas são para fotografia, também estão dentro disso. Então, só para explicar, o Dehancer é um plugin de emulação de filme. Ele está disponível nas versões para DaVinci Resolve, Final Cut, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Lightroom, Classic e também Capture One. Além disso, tem as versões disponíveis para iOS também, no caso iPhone, iPad, e uma versão online que funciona dentro de navegador. Cada plataforma tem suas peculiaridades, então vale a pena você dar uma investigada para ver o que muda de uma versão para outra. Eu sei que não é muito, tá? A maioria das coisas funciona igualzinho. Então, mesmo que você não use o DaVinci Resolve Studio, que é o que eu vou utilizar aqui para demonstrar o Dehancer, você pode ter certeza que a maioria das coisas, se não tudo, vai estar disponível na versão do seu programa favorito de edição. Com a evolução das câmeras de cinema digital, eu vinha falando que o resultado da imagem tende a ser um pouco mais plástica, um pouco mais fria, um pouco mais detalhada do que a gente está acostumado quando a gente tinha câmeras celuloide, câmeras de cinema com filme. O problema é que às vezes isso distancia muito da história. A gente quer trazer um feeling, quer trazer um look mais cinematográfico. E às vezes, dependendo da proposta, esse resultado digital demais, limpo demais da cena incomoda um pouco, causa um estranhamento. Mas vale lembrar que isso depende da proposta. Eu gosto de citar, por exemplo, duas opções opostas do cinema que a gente teve recentemente. Uma foi Barbie, que a opção da diretora Greta com o cinematógrafo Rodrigo Prieto foi por um look mais plástico, mais
simples, mais limpo. A gente tá falando de uma boneca plástica que tá ganhando vida em cena, junto com outros bonecos, e todos eles de um mundo bem capitalista, bem frio, bem industrial. Então, faz todo sentido que a escolha estética desse filme tenha sido por manter as características bem digitais. Agora, em contrapartida, a gente tem um filme de época, de um momento, de um período histórico marcante, que é Oppenheimer, do Christopher Nolan. Todo filmado em celuloide, todo filmado com câmera de filme. E por isso o resultado é bem diferente. A gente tem o Kodak 2383, que é um look totalmente resolvido no processo químico e também digitalizado depois, mas para não entrar tanto nessa questão técnica, é só para te dizer que tem dois exemplos bem claros de um look mais fílmico, mais ligado à película do que um look ligado ao digital. Eu tô te falando desses exemplos só para deixar bem claro, se a proposta do filme, se a proposta da história for essa, a gente tem que buscar ao máximo contribuir para o resultado do todo. No meu jeito de trabalhar, seja como cinematógrafo, seja como colorista, eu respeito totalmente a história. A história, para mim, é a rainha e eu sirvo a história. Aliás, eu acho que todos do filme deveriam fazer o mesmo. E aí a gente tem um filme único. Agora eu vou te avisando que o vídeo vai ficar mais técnico. Se você chegou até aqui e não der conta de acompanhar, eu peço perdão. É uma parte que eu gosto de endereçar mais sobre o processo em si, de aplicação do Dehancer, que é porque muitas das pessoas que vieram nesse vídeo querem conferir. E se você também quiser adquirir o Dehancer, eu já vou te adiantando, se você colocar no site do Dehancer o código Marcelo Lobo, você vai ter 10% de desconto na aquisição dos planos do Dehancer. Você confere lá com calma, dehancer.com. Eu gosto de lembrar a todo mundo que não existe só uma forma de finalizar um filme, de colorir um filme, obviamente. Temos muitas técnicas, muitas possibilidades. Então não tô aqui para te mostrar a forma correta, a forma melhor. É apenas um caminho. Inclusive, eu mesmo gosto de aprender como o fabricante do plugin indica que a gente deve fazer. A partir do momento que eu testo isso tudo com muita calma, muita tranquilidade, analiso o que acontece com os passo a passos sugeridos pelo fabricante, do caso do Dehancer, aí eu consigo brincar, vamos dizer assim. Aí eu consigo experimentar outros jeitos de aplicação. Eu sempre gosto de trabalhar a parte técnica primeiro, ficar tranquilo, ficar seguro, para depois entrar para a parte criativa. Até porque eu tenho que saber como eu faço e o como não tem como fugir da parte técnica. Segundo o Dehancer e seus desenvolvedores, o correto ou adequado é você aplicar o Dehancer no final da sua árvore de nodes. Eu estou me referindo ao DaVinci, tá? Porque é como eu vou explicar. Mas é basicamente no processo final de coloração do seu projeto. E aí você faz tudo antes disso. Basicamente, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, só peço perdão. Entenda que é complicado, é complexo. E até para você que já começou a usar o DaVinci, mas ainda não sabe sobre gerenciamento de cor, eu sugiro que estude, porque esse é um dos grandes diferenciais e é um dos grandes processos, etapas que todo colorista precisa aprender. Porque ela é padrão no mercado. Se você não aprende, não utiliza ela, você se mete em rascada, ok? Eu só vou dizer isso agora. Merecia um vídeo totalmente voltado só para isso, coisa que a gente não vai fazer aqui. Mas saiba que eu vou te apresentar esse método colocando emulação na timeline Node Tree, que é no projeto como um todo. Eu vou te mostrar agora umas referências visuais que eu separei que envolvem filmes feitos com película. São clássicos populares hoje em dia. A gente está falando de filmes de Quentin Tarantino, filmes de Christopher Nolan. Eu separei algumas opções aqui para a gente analisar quais são essas características que fazem o celuloide, que fazem a película, que fazem o filme ser diferente do digital. E eu vou te mostrar algumas referências também do digital, mais precisamente eu separei Barbie para a gente conferir. Bom, a gente está no Shot Deck, certo? Merece um vídeo especial para contar sobre o Shot Deck, mas por agora fica aqui. É uma das minhas ferramentas favoritas, é uma das ferramentas melhores da indústria para cinematógrafos, para diretores, para coloristas. É uma ferramenta importante porque você pode pesquisar cenas de filmes de um jeito muito especial, com alta qualidade. Não as cenas em vídeo, em foto, em frame, o que vai nos ajudar também a não ter problemas com o YouTube, né, seu YouTube? Algumas feitas de filme celuloide
Algumas feitas de película, outras feitas com câmeras digitais, certo? Em Inglourious Basterds, né? Bastardos Inglórios, a gente tem a informação de qual foi o estoque de filme utilizado dentro da câmera, por exemplo. Inclusive qual lente, qual câmeras foram utilizadas. E aqui a gente já está vendo que esse que está escrito Vision 3 aqui, 500T, Vision 2, 500T, são filmes que têm as suas características bem clássicas, bem conhecidas. Essas características são muito do que a gente está vendo aqui, certo? O 50D para dia, né? 250D de day também de dia, o 500T para tungstênio. Quero que vocês analisem o quão orgânico parece a imagem comparado ao que você filma no seu celular, por exemplo, que é digital. O que a gente tem como característica clássica do Kodak 2383, que é utilizado aqui? As altas, que a gente chama, que é as partes claras da imagem, um pouquinho quentinhas, não tão brancas puras, né? Não tem o branco puro, tem um branco off-white, chamaria assim, como a gente pode ver aqui na paleta de cores, inclusive, da cena. E nas baixas, que a gente chama, que é os tons as cenas, a parte escura das cenas, a gente tem um friozinho, né? Esse friozinho pode ser caracterizado por um ciano, por um azul meio escurinho, às vezes um verdinho. É nesse lugar aí de contraste de cor, né? Porque a gente conhece muito o contraste de luz e sombra, mas a gente esquece que as cores também proporcionam contraste, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Tons meio quentinhos nas altas, tons meio frios nas baixas. E quando eu falo meio, eu não estou falando aleatoriamente, tá? Não é que a gente está aqui falando do branco bem claro, mas é o meio do caminho ali. O que a gente tem de fato é a textura da pele de uma maneira diferente, né? Muita gente atribui isso só ao grão, mas o grão é sim muito importante, o granulado, né, da película, característico da película. E quando chega em Barbie, olha o contraste dessa cena para essa cena, né? E de novo, eu não tô dizendo que essa cena tá pior, eu tô dizendo que essa cena tem uma proposta totalmente oposta, e é exatamente isso que a gente precisa compreender. Essa proposta de Barbie funciona perfeitamente para o filme, para a história, certo? E você vê tudo muito limpo, você vê todo mundo muito plástico, muito limpo. E isso é uma característica típica de bonecas, né? De bonecos. Esse aqui é o melhor exemplo de todos, cara. Isso aqui é muito comercial, é um look comercial, a gente chama, né? Não é um look pro cinema. Só que funciona para um filme de cinema sobre boneca Barbie, né? Você nota que mesmo tendo luz e sombra em algumas cenas, mesmo tendo um pouquinho de contraste, coisa que, por exemplo, aqui quase não tem, mas até assim a gente vê que tá tudo muito limpo, né? É tudo muito limpo. Não tem granulado de nenhum. Esse aqui é um excelente exemplo pra gente comparar com Barbie. Você viu aquela cena de uma moça loura, certo? Do mesmo jeito ela tá iluminada, só que olha a diferença da textura dessa cena. Olha a diferença nos detalhes. Talvez o YouTube não faça favor de me mostrar o que está acontecendo aqui nesse pedaço com relação ao ruído, né, no caso que a gente chama. Vou ampliar para ver se a gente consegue enxergar minimamente. Acho que não. Mas o que a gente pode ver... Ó, tá vendo o ruidinho? O que a gente pode ver é uma imagem com textura, com realismo, e até a pele dela, né? Se a gente comparar, por exemplo, vamos pegar o da Barbie. Cara, olha essa diferença. Olha essa diferença. Certo? De novo, não tô falando que isso aqui tá errado, tá? Tô falando sobre característica. Olha o branco daqui de trás e olha o branco aqui atrás. Bom, mas chega de delongas. Vamos deixar aqui isso aqui separadinho e abrir o DaVinci. Eu já tô com ele aqui. Vou mostrar uma cena aqui para você ver. Vou até aproveitar e ampliar. É só um clipe de uma cena, de um projeto que eu tava fazendo com meu amigo, que é youtuber, o Kevin. Aliás, Kevin, um abraço se você estiver assistindo. Fomos para uma praia, fizemos uma cena dele meditando. Essa é a cena que a gente tem à disposição nesse momento, certo? E sim, ela tá lavada, ela tá sem vida, ela tá sem cor, porque é assim que as câmeras captam, é assim que as câmeras capturam as cenas, é assim que elas deixam elas
prontinhas pra gente colorir depois. Isso aqui é um pedacinho de uma cena de um clipe que eu gravei para o cantor que está aqui, aqui, ó. E aqui a atriz também com ele, interpretando um casal aconchegante. E temos de novo uma cena meio lavada, né? Você que não entende de coloração deve estar se perguntando: credo, mas por que essa imagem está assim lavada? Bom, ela tá lavada porque é a forma que você melhor consegue reter a latitude da cena, né? Você reparar aqui, ó, o cabelo tem informação, a roupa dele tem informação, ou seja, os tons escuros têm informação, os tons claros têm informação, e por isso a gente tem aqui possibilidades no futuro de, caso a gente queira ver isso, tem informação aí dentro, certo? E eu tô tentando resumir o porquê que as cenas são gravadas de maneira lavada no cinema. E aqui eu vou mostrar mais uma cena que é um clipe inteiro tirado de um pedacinho que eu usei no curta Sozinha, que é um projeto do meu primeiro curta que eu fiz em conjunto com um amigo meu chamado Erlon, minha amiga Silvia Quadros dando um show na frente da câmera. De novo, eu quero que você veja o material bruto sem dó nem piedade. Você vê o quanto que ele vai mudar daqui pra frente quando a gente começar a fazer nosso processo de coloração. Quero mostrar essa cena por completo para você ver direitinho, para você entender o que eu tô falando aqui. Eu falei que era um show de atuação, né? A Silvia é incrível. A gente tá entendendo aqui, dando uma olhadinha no rosto dela. Tá aqui contemplativa. E quando a gente for colorir, a gente vai parar nesse frame aqui, ó. Bem aqui no finzinho. Esse é um frame interessante pra gente trabalhar, ok? Eu quero te explicar que, pra você que entende minimamente de colorização, ou entende de colorização, a minha árvore de nodes tá meio carregada ali de coisas e eu não vou explicar uma por uma nem nada, tá? Quero que você saiba que isso aqui não é pra ser compreendido fácil se você não entende. Bom, quem sabe no próximo vídeo eu posso explicar a minha árvore de nodes, que eu quero dizer que são os passos que eu utilizo ou não para colorir uma cena, tá bom? Essas possibilidades de nodes, elas são para o clipe, para mexer com o clipe. E essas possibilidades de nodes aqui são a timeline, ou seja, o que eu fizer aqui vai ser aplicado em todos os clipes do projeto, e o que eu fizer aqui vai ser aplicado apenas no clipe que está sendo selecionado ali, que nesse caso agora é o do meu amigo aqui meditando, tá bom? Eu vou parar bem aqui nessa cena, nesse momento. Eu vou começar pelo Rec 709, que é basicamente uma transformação para um look padrão, né? Um look básico, apenas colorir a imagem para ela ter uma vida minimamente ali. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou analisar rapidamente se eu acho que essa imagem precisa ou não de algum trabalho específico, mas sinceramente eu quero partir logo pro projeto, então eu nem vou mexer nessa imagem aqui hoje, aqui no meu Node. Talvez eu volte lá para poder fazer alguma coisa, mas eu quero colocar o Dehancer o quanto antes, porque você deve estar ansioso para ver o que o Dehancer pode fazer. Lembrando, o Dehancer entra antes do último node de saída de Color Space Transform que eu utilizo. Vou deixar claro aqui qual é o Color Space Transform que eu utilizo. É esse aqui. Bom, ele veio de DaVinci Wide Gamut e saiu para Rec 709, que é o padrão que a gente está vendo aqui. E aqui dentro o Dehancer vai entrar. E quando eu colocar o Dehancer de cara, você vai ver que vai ficar ruim. Vai ficar estranho. Vai falar, ih, estragou a imagem. Mas não é. O Dehancer não é um plug and play. O Dehancer não é um programa um plugin que você vai colocar em um toque, em um clique, vai estar tudo lindo. Não é. Você precisa compreender as ferramentas, você precisa estudar as ferramentas dentro dessa ferramenta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o Dehancer exatamente com o input adequado. Como eu estou utilizando o DaVinci Wide Gamut Intermediate, eu vou escolher ele aqui. Se eu tivesse com uma imagem já toda colorida, eu colocaria Rec 709.
tipo, saiu do celular, entendeu? Filmei de um celular, ou ela já tá toda coloridinha, eu vou usar o REC 709. E tem essas outras opções aqui, mas vamos pro Intermediate, ok? Bom, agora que a gente já aplicou a Source, a gente vai começar a entender o plugin em si. Agora eu vou ampliar para a gente poder trabalhar melhor, né? Eu vou tentar diminuir um pouquinho para não ficar tão na cara. Eu gosto desse frame, quero que a gente trabalhe nesse frame. Um outro frame que me agrada muito é a mão dele desfocada aqui no começo. Deixa eu voltar. Que também é um frame interessante, tá? Acho que eu vou parar nesse aqui, tá? Para não ficar confuso, eu vou começar baixando, tirando todas as possibilidades. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher qual é a emulação que me agrada. Geralmente envolve essas Kodak aqui, todinhos eles, tá? Antes de eu escolhê-los, tá? Antes de eu escolhê-los, eu vou fazer um outro processo. Eu vou desabilitar essas emulações. Qualquer uma que eu escolher aqui não tá mudando nada, tá? Eu vou desabilitar essas funções nesse momento. Eu vou deixar só esse aqui, que eu acho que é esse que eu vou utilizar. Ainda vou pensar um pouco, mas deixa ele lá, selecionado. O que a gente já percebe aqui? Que a imagem já ficou um pouquinho diferente. O que ela tem? Ela tem um granulado. Eu vou tirar o grão e ficar mais limpa. Talvez aí na cena não apareça tanto. Talvez apareça. Se eu piorar aqui, talvez você veja melhor, tá bom? Bom, eu vou colocar um granulado de 65 milímetros. Me agrada bastante. No YouTube não vai dar para notar quase nenhuma diferença. Tudo que eu faço aqui eu gosto de deixar bem sutil, bem discreto. Apesar de que quando você vê o antes e depois vai mudar tudo, vai ficar bem diferente. Vamos para o print. É aqui que eu começo. Eu começo pelo print. Por quê? Porque a gente tem que inverter o que está positivo do que está negativo. No momento que está negativo, vai ficar positivo. É que nem quando você vai revelar um filme, você precisa fazer isso, né? Então, nesse momento, a gente tem um negativo e a gente vai transformar em positivo e temos essas opções de look. E geralmente as pessoas escolhem a Kodak 2383 Print Film. Eu gosto de escolher Kodak 2383 Print Film, mas em alguns projetos eu testo o da Fuji, porque o da Fuji, de alguma maneira, me agrada mais cenas que tem vegetação, mas aí é um gosto pessoal, tá? E aqui a gente já escolhe a parte de print, né? É a impressão dessa celuloide. Imediatamente já mudou a cena, já ficou um pouquinho diferente e tá tudo certo até agora. Eu vou continuar trabalhando um pouquinho na imagem. Eu vou começar pelo Tonal Contrast, que é um contraste tonal que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E vou aumentar a densidade da cor. Eu vou baixar um pouquinho a exposição. Eu vou trabalhar o quão quente ou quão frio eu quero a partes brancas da cena. Bem aqui. Antes, depois, antes, depois. Feito esses ajustes básicos, agora sim eu venho para cá e habilito o filme. Quando eu habilito o filme, eu já percebo que eu tenho a opção de Push and Pull aqui, que vai modificar o tom do filme. Repara que quando eu volto para a esquerda, tudo fica mais frio. Quando eu vou para a direita, tudo fica um pouco mais equilibrado. Eu gosto como está aqui. Eu vou inclusive dar uma conferida no 250. Ficou mais verde. Eu vou dar uma olhada no 200T, me agrada. E no 500T me agrada, mas eu vou ficar no 50D. 50D de daylight, né? Então é como se fosse um filme típico para uma cena muito clara como essa. Se eu tivesse carregando a minha câmera analógica com um filme ali, eu ia ter que escolher um filme que suportasse essa asa, né, como a gente fala em português, esse ISO, que é bem baixo. Pra não estourar, né, gente? É uma cena de uma praia com sol. Vamos começar a brincar. Eu estudei bastante cada uma dessas ferramentas aqui, mas o que eu te aconselho a fazer de coração, experimenta, mexe nos slides, busca entender, e quando você adquire, você ganha também
um PDF contendo todos os detalhes de cada uma dessas funções, caso você queira estudar mais a fundo. Vamos aqui para o Film Developer, tá? Vamos entender o Film Developer. Primeiro eu tenho que habilitar. E rapidamente eu já consigo ver que eu tenho um boost de contraste bem interessante aqui. De novo, eu sou muito fã de menos é mais, não exagerar, tomar muito cuidado. Gamma Correction temos aqui de novo também. Color Separation a gente tem também. Vou manter como tá. Acho que tá bom como tá aqui, ó. Antes, depois. Seguimos. Agora Film Compression. Aqui a gente tá falando das partes altas do filme. Lá onde estaria estourando, entendeu? Por causa disso, eu vou passar para aquele momento do vídeo em que ele tá contra a luz do sol, pra gente analisar esse momento aqui, ó. Esse é um bom momento pra gente analisar. Deixa eu só ver se eu consigo parar no momento que tá focado. Bom, aqui tá bom. Eu vou habilitar. Eu vou desabilitar. Eu vou habilitar, eu vou desabilitar. Olha a diferença do quanto que ele consegue recuperar de highlights ali, né? Nas altas, como a gente chama. E não estourar, né? Não deixar estourar. Bom, uma das características principais de celuloide é também essa compressão maior, onde não tem muita luminância muito forte nas cenas, né? A gente está falando de filme. Então, por ser essa característica, eu vou trabalhar isso aqui com calma. O white point aqui, para que eu consiga segurar e não estourar. Tonal range, ó, um pouquinho mais. Tomar um cuidado também. E assim, gente, para quem entende de câmera, eu quero que vocês saibam que isso aqui foi filmado com uma Sony A6300. Uma câmera super de entrada no mundo do cinema, no mundo dos videógrafos. Não é nada assim espetacular em termos de números e tal. É uma câmera que, para quem entende, significa uma câmera em 8 bits. Então, ela tecnicamente, ela tem menos latitude para trabalhar, mas você pode ver que aqui do mesmo jeito a gente consegue um resultado maravilhoso. Aliás, a maioria, talvez, na verdade todas as que eu vou utilizar hoje como exemplo são 8 bits, que é para te mostrar que não precisa ter uma câmera top de linha ou em 10 bits ou que possam proporcionar, entendeu? Bom, eu já estou no Expand aqui, que é onde tem os black points e white points. E aí eu trabalho isso caso eu queira mais informação nas baixas e nas altas. Isso é só para ajustar, é um detalhe. Ó, recuperei um pouco ali no cabelo dele, informação. Tava perdida. De novo, onde eu tava no print. Eu acho que eu vou dar uma escurecida nessa imagem. Eu sou o rei da escurecidância, né? Como vocês sabem. Adorei essa palavra que eu inventei agora. Color Head, para quem não sabe, Color Head é basicamente o Printer Lights que tinha antigamente. Você tem o RGB, que é vermelho, verde e azul, e você tem os in-between, né? Que é os que estão entre o caminho, meio do caminho, né? Temos o magenta, temos o amarelo e temos o ciano. E quanto mais você puxa para um lado, puxa para o outro, muda tudo. Deixa eu habilitar para mostrar para você. Essa ferramenta, ela entra no lado criativo mesmo, tá? Ah, eu quero eu quero deixar a imagem totalmente amarelada, eu quero deixar totalmente azulada, entendeu? Você pode ver aqui. Ó, magenta, verde, ciano, vermelho, mas enfim, aqui a gente já tá entrando no ramo da criatividade mesmo. Eu particularmente gosto de manter as características do filme, a não ser que eu sinta que tem alguma coisa errada na cena, que precisa de um ajuste. Apesar de que aí eu entro lá no clipe e eu faço isso de outras maneiras. Halation, deixa eu habilitar uma Halation aqui contra a luz, que a gente talvez consiga ver. Não é tão fácil de ver Halation no YouTube de novo. A gente pode ter dificuldade de enxergar. Eu só sei que Halation, como eu disse para vocês, é mais uma característica do celuloide. Eu quero dizer para vocês que o Dehancer, ele não é um plugin leve, tá? Só isso que eu tenho para dizer.
Você começa a trabalhar aqui e o seu computador começa a dizer: aguenta, segura. Film damage é onde você começa a danificar um pouco a imagem ainda mais para deixá-la com mais cara ainda de película. Não gosto tanto. Film breathe talvez um pouquinho, que é quando a gente projetava, ou quando se projeta um filme, o projetor, ele tinha, por ser mecânico, ele dava uma leve tremidinha na imagem. A gente não vai ter como emular isso aqui para te mostrar, porque ele é um processo que você tem que aplicar e testar. Quando eu coloco aqui, não vai dar para, não sei se dá dando para ver um pouco. Agora, eu quero aproveitar que eu já fiz esse trabalho aqui nessa cena. Eu quero passar para uma outra cena, que no caso é essa aqui. Lembrando, ela não estava assim, correto? Essa cena estava dessa maneira aqui. E ela já está assim. Por eu ter colocado o Dehancer na árvore da timeline, eu estou aplicando em todo o projeto. Então tudo aquilo que eu fiz lá está sendo aplicado aqui. Eu quero conferir se de fato eu gosto do Kodak 2383 para essa cena. 250. Olha aí, esse já ficou bem diferente. Tô tentando recuperar as informações que estão na roupa e no cabelo dela. E rapidamente eu consegui aqui, ó. Antes estava sem informação no cabelo dela, agora tem. Com isso estourou um pouco a parte dos claros, então eu vou trabalhar um pouquinho isso. E a gente já tá vendo que começa a ficar interessante. Tem também o impacto desse estouro na pele deles, que tá um pouco forte demais, mas lembrando que a proposta já era uma coisa um pouco mais, né, um videoclipe, um negócio mais... Bom, mas vejam antes, tá, gente? Eu quero só mostrar isso aqui pra vocês. Antes, depois, antes, depois. Eu amo The Hanser. Temos aqui uma cena do Sozinha, meu curta. Eu vou parar naquele momento que eu queria, que é aqui no finzinho do clipe. Eu vou aplicar o Dehancer e vamos começar a trabalhar nesse aqui, tá bom? Eu vou começar pelo print, escolher o Kodak. Aqui é um que eu tenho quase certeza que eu vou tentar emular o look de Oppenheimer, o look Kodak 2383 aqui dentro. Eu tendo a escolher esse 500 aqui, ele costuma funcionar muito bem. Principalmente quando a gente joga pra cá, pra esse lado. Eu vou trabalhar um pouquinho esse film grain aqui, que tá me incomodando um pouco. Acho que a gente não precisa de tanto granulado. Vamos trabalhar um pouco color boost. Gamma correction. Color separation. Color boost. Film compression. Aqui é um bom exemplo do que a gente pode ver bem aqui, ó. Tá vendo o quanto ele consegue controlar o estourado do sol? É pontual, é só ali. E é fundamental ter à nossa disposição esse nível de controle. E a gente sabe que automaticamente a própria pele dela aqui, quando a gente habilita, tá mais claro. Quando a gente, ó, a gente deu uma trabalhada para não estourar tanto, certo? Ok. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui acho que tá bom. Expand. Vamos ver se a gente precisa expandir ou não. Eu confesso que eu ainda acho que dá pra deixar um pouquinho mais controlado. A gente tá falando de um projeto que envolve um filme de terror. Eu ainda nem cheguei aqui, tá, gente? Olha o antes dessa cena. Olha depois dessa cena. Eu não vou comentar nada. Lembrando que aqui é uma outra proposta de tema de filme, de gênero, né? A gente tá falando de terror. Então, até por isso, eu vou começar aqui na exposição. Vou trabalhar essa exposição para deixá-la bem sinistra. Agora, o tom de branco, eu também preciso trabalhar um pouco.
E o contraste tonal também, para ir enterrando um pouco essa cena. Se você reparar a densidade da cor bem aqui, ó, nesse vermelhão, e bem aqui nesse vinho, você vai perceber a diferença que faz pontualmente a gente trabalhar essa densidade, o quanto a gente quer isso muito forte. Por mim tá bom aqui. Ok? Film grain, eu nem sei se eu tô afim de deixar film grain nessa cena. Ok. Pronto. Acho que eu finalizei essa cena. Se eu quiser, tá? Colocar uma pitadinha de verde nas baixas, eu iria. Vou fazer o seguinte. Vou sair do Dehancer. Vou para o meu clipe. E vou colocar um pouquinho de verde. Somente. Tem tantas possibilidades. Deixa eu pensar como é que eu vou colocar. Vou colocar bem aqui. Da maneira mais roots possível. Eu vou colocar. Vou colocar os tons de verde por aqui assim. Pronto. Um beijinho só de verde. Antes, depois. Para tirar um pouco do azulado característico. Ó, vou aproximar para você ver. Antes, depois, jogar para um verde que a gente já tá nesse mundo. Se eu quiser ir um pouquinho mais de verde, a gente começa a viajar um pouquinho no look. Mas eu gosto, tá? Fica bem cinematográfico, fica bem... sei lá, eu gosto. Acho que você também tá curtindo. Ok? Tá bom pra esse antes e depois? Finalizamos? Que tal? Hein? Fala aí pra mim. Você tá meio que de boca aberta, que eu sei. Eu peço desculpas se eu fui muito superficial nas ferramentas. Você tem que ver que o vídeo já tá longo do jeito que tá. E eu falei, a gente tá na superfície, a gente tá só na ponta do iceberg, ok? Na ponta do iceberg. Ah, Marcelo, eu queria ver o outro trabalho, o outro projeto. Vamos lá, como é que ficou esse aqui, ó? Esse aqui ficou desse jeito. Ah, eu não gostei desse estilo, não ficou muito bom, mas não tem problema. Você pode, agora que você já aplicou, você pode perfeitamente vir aqui no seu nível de nodes do clipe, e aí você pode de fato dar uma clareada em algumas coisas. Aqui no balanço você pode trabalhar um pouquinho a tonalidade disso, pra gente não ficar tão frio. Enfim, temos muitas possibilidades, aí pode ficar para um próximo vídeo. Eu posso perfeitamente vir aqui e reconfigurar tudo isso para uma outra pegada, para outra coisa, se eu sentir que funciona. Inclusive eu vou mostrar para vocês uma última vez essa questão da densidade. Você consegue ver bem nessa luva, tá vendo? O controle que a gente tem melhor sobre essa luva, sobre o quão saturado a gente quer e outras cositas mais. Bom, agora que você terminou, agora que eu te mostrei todas as diferenças, você deve estar um pouco assim, meu Deus, sobrecarregado, eu diria, né? É meio assim, é muita coisa, é bem absurda as possibilidades, é maravilhoso. E eu queria de novo agradecer o Dehancer pela confiança e pela parceria e dizer que, se você gostou do Dehancer, entra no site
Behance.com. Escolhe a opção que tem a ver com o seu programa preferido de edição e adiciona o meu código, porque se você adicionar o meu código, que tem o meu nome, que se chama Marcelo Lobo, você não só vai estar ganhando 10% de desconto, para você ganha 10% de desconto e eu ganho um kickback também. Esse é um desconto válido para todas as opções de softwares, menos os iOS, menos as versões para móvel. No caso, iPhone, iPad, não entra esses descontos, ok? Bom, o cinema nos conecta com histórias de uma maneira única. E ter uma ferramenta que nos possibilita chegar mais próximos desse resultado visual mais nostálgico, mais vintage, e que tem aquela cara do cinema clássico, é um privilégio. Que venham mais empresas, iniciativas, plugins que facilitam a nossa vida, que nos ajudam e que fazem um trabalho sério, de uma pesquisa séria, para manter viva esse estilo visual, por que não? E que vai nos ajudar a contar histórias mais lindas e emocionantes no audiovisual. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, viu? Se esse review te serviu para alguma coisa, se ele foi útil, se ele funcionou, não esquece de deixar seu like aqui. Se você curtiu, literalmente curte o vídeo, deixa um comentário aqui, coloca qual foi o filme que te chamou a atenção, qual foi a cena que te chamou a atenção melhor na emulação, ou alguma característica que te agrada assistindo filmes em película ou coisas do tipo, ou até mesmo me diz aqui nesses comentários qual o próximo filme que você gostaria de conferir se eu fizesse de fato uma emulação de como é o filme. E também se inscreva se você quiser mais conteúdo de cinema, tá bom? Então até a próxima, um abraço apertado, tchau!